Você sabia que a formação técnico-científica que é fornecida aos universitários brasileiros, especialmente aqueles que estudam em universidades públicas, é de alto nível? E que o Brasil ocupa a 13ª posição no ranking mundial de produção de artigos científicos? Se esse tipo de assunto lhe interessa, fique comigo nesse canal que nós iremos tratar um pouco desse assunto. Olá a todos, sejam bem-vindos à Escola de Cientistas Empreendedores. Eu sou o professor Rosivaldo Lucena. No vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre como fazer a travessia de cientista a empreendedor. E aí é importante dizer que nós, na formação universitária, até hoje fornecida aos alunos, existe uma ênfase muito grande na parte técnico-científica acadêmica, que obviamente é importante. Porém, tem havido uma lacuna muito grande na preparação dos jovens para o mercado de trabalho, para a realidade da vida. E aí, um dos propósitos dessa escola é exatamente tentar preencher essa lacuna, viabilizar essa travessia entre a formação acadêmica e o mercado de trabalho, a realidade da vida, enfim. Como o próprio nome da escola diz, escola, uma instituição de ensino-aprendizagem de cientistas empreendedores. Afinal de contas, o que é isto? Que nova espécie é esta? Bom, para tratar desse assunto, eu irei falar alguns aspectos importantes sobre o que é um cientista, sobre o que é um empreendedor. Sempre lembrando que quando nós estamos falando aqui de cientistas empreendedores, nós estamos falando tanto de homens quanto de mulheres. Cada vez mais as mulheres estão ocupando seu espaço na ciência. Não apenas na ciência, no mercado de trabalho, na sociedade, na política e assim por diante. Bom, quando nós estamos falando de cientistas aqui, nós estamos falando de dois aspectos. Um aspecto importante e que é mais comum, mais frequente nessa área, ao nos referirmos a cientista, geralmente as pessoas no senso comum, no dia a dia, associam o cientista a um gênio, louco, Existe aquele estereótipo do cientista na nossa sociedade. Na verdade, eu ousaria dizer que todos nós somos cientistas em essência. Poderíamos até dizer que de cientista e louco, todo mundo tem um pouco. Na verdade, as crianças desde cedo, elas são cientistas em potencial. Elas são curiosas, elas são questionadoras, elas perguntam muito, elas são insistentes. Na verdade, ao longo do tempo, as escolas e as famílias vão podando esse potencial científico das crianças, assim dizemos. E aí o que acontece? Esse é o lado mais informal, o lado mais natural de ser cientista. Agora é óbvio que com o passar do tempo na nossa sociedade, há a formação do cientista profissional. Geralmente é aquele que frequenta uma universidade, se gradua numa determinada área do conhecimento, geralmente participa de um programa de iniciação científica e ao concluir seu curso se encaminha para a pós-graduação stricto sensu. E aí o indivíduo que tem interesse, tem potencial, cursa um mestrado, depois cursa um doutorado e aí se transforma num cientista formalmente falando, num cientista profissional. Como eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, nós temos toda essa estrutura montada, graduação, mestrado, doutorado, que capacita o indivíduo para ser professor e pesquisador universitário, especialmente quando a ênfase é acadêmica. Também já existem as figuras hoje de mestrado profissional e até mesmo de doutorado profissional, que tem essa formação completa, academicamente falando, mas que tem uma ênfase também na resolução de problemas práticos das organizações públicas e privadas onde o indivíduo trabalha, atua profissionalmente. Então, é importante deixar muito claro que o cientista não é apenas aquele profissional especializado. Esse é o profissional cientista profissional que atua como professor e pesquisador na universidade pública, no instituto de pesquisa, em algumas empresas. No Brasil, a gente ainda tem essa característica da maioria dos pesquisadores atuarem nas universidades, nos institutos de pesquisa. Em outros países, a ênfase maior está na atuação dos cientistas dentro das empresas, dentro das indústrias. Bom, esclarecido inicialmente o que é um cientista, aquele profissional que busca solução para os problemas com os quais ele se depara, nós passaremos agora a falar um pouco sobre o empreendedor. O que é um empreendedor? Bom, na verdade, o conceito de empreendedor ele é polissêmico. Ele tem diferentes significados a depender da época, das circunstâncias, depende também do olhar de cada ciência que está estudando este fenômeno empreendedor. A depender do olhar da economia, da psicologia, da sociologia, da ciência política, da administração, da educação, pode-se ter diferentes definições para o conceito de empreendedor. Eu vou deixar no link deste vídeo um texto muito interessante em que há uma discussão ampla falando sobre o conceito de empreendedor durante os diferentes paradigmas científicos e tecnológicos ao longo da história. Então esse texto, melhor dizendo, ele será muito interessante porque ajudará a quem nos assiste a conhecer um pouco melhor sobre essa discussão. Para os objetivos deste nosso canal e deste vídeo de hoje, nós adotaremos a seguinte definição. Empreendedor ou empreendedora, homem ou mulher, é aquele indivíduo capaz de enxergar oportunidades no mercado, na sociedade, enfim.
E aí esse indivíduo, ele desenvolve, a partir de suas ideias, um bem ou serviço que irá atender às necessidades e desejos das pessoas, às necessidades e desejos do mercado ou da sociedade de forma mais ampla. Então, geralmente o empreendedor, no sentido específico operacional que nós estamos adotando aqui, é um indivíduo que ele enxerga uma oportunidade no mercado e desenvolve uma solução para o problema que está buscando resolver. Então, definidas essas duas palavras, o que é um cientista e o que é um empreendedor, agora nós passamos a tratar do cientista empreendedor. O que é um cientista empreendedor, né? Esse é um novo conceito que surgiu em anos recentes e que procura conciliar as duas coisas, né? A formação do cientista, que do ponto de vista tradicional acadêmico, já falei antes, é aquele profissional, aquele homem ou mulher, que recebe toda uma formação técnico-científica, né? Desenvolve altas competências para identificar problemas e propor soluções nas mais diferentes áreas do conhecimento, seja nas ciências naturais, nas ciências da saúde, nas ciências sociais aplicadas, na engenharia, etc. E aí, o empreendedor é esse indivíduo que tem esse perfil de enxergar as oportunidades no mercado, de lançar um empreendimento, por exemplo, para oferecer bens e serviços que irão atender essa necessidade e desejo desse mercado, desse setor da economia, da sociedade como um todo. Então, cientista empreendedor é uma nova espécie. Eu ousaria dizer que é uma espécie híbrida. E aí é importante fazer essa junção, porque em anos recentes, né, na sociedade do conhecimento que nós vivemos, é importante considerar que o cientista empreendedor ele é fundamental para transformar o conhecimento que é gerado dentro das universidades, dos institutos de pesquisa, em soluções práticas para os problemas da sociedade. É exatamente nesse contexto que surge essa figura. Há décadas, essa experiência já é colocada em prática em universidades de grande renome no exterior, nas universidades de Stanford, Harvard e MIT nos Estados Unidos, na Universidade Hebraica de Jerusalém, na Universidade de Seul, na Universidade de Tóquio, no Japão, nas universidades na Alemanha, na França e assim por diante. E mais recentemente, né, as duas principais universidades do país, a USP e a Unicamp, criaram escritórios próprios, né, que dão suporte para a transformação de cientistas em empreendedores. Então esse nosso canal tem esse propósito, nasce no contexto da Universidade Federal da Paraíba, onde sou professor no Departamento de Administração, com o propósito de fornecer conhecimentos para transformar os acadêmicos, né, cientistas, pesquisadores, em empreendedores. Acredito que essa é uma travessia muito importante e que é necessária. Como nós sabemos, a formação científica, já foi dito aqui no início desse vídeo, aqui, dada aos os jovens universitários aqui no Brasil, ela é muito boa, ela é de nível internacional, né? Nós nos destacamos nesse sentido, inclusive na produção de artigos científicos. O Brasil ocupa a 13ª posição no mundo na produção de conhecimento científico, na publicação de artigos científicos. Agora, precisamos sair dessa esfera e caminhar mais na direção de transformar esse conhecimento em soluções práticas, reais, inovadoras para a sociedade brasileira. Bom, se você está gostando do conteúdo desse canal, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho e de divulgar o nosso conteúdo para seus amigos, seus colegas, seus conhecidos. Concluindo, né, o que nós abordamos até aqui, então é importante que aqueles que estão envolvidos no contexto universitário entendam que ter formação teórico-acadêmica é algo muito importante. Só que, na minha opinião, essa formação deveria ser o ponto de partida. O ponto de chegada deveria ser, na minha opinião, a capacidade de propor soluções reais para os problemas que nos afligem enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto mercado, enquanto sociedade, enquanto país, enfim. E aí, as universidades, os institutos de pesquisa têm um potencial muito grande de apresentar soluções para os problemas que acometem a nossa sociedade. Em síntese, foi um pouco sobre isso que nós falamos nesse vídeo. Esperamos que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco mais sobre isso. Os links, né, recomendados vão ficar aqui abaixo na descrição do vídeo, né, ao longo desse conteúdo, que vocês podem buscá-los para se aprofundar, conhecer um pouco mais sobre o que nós falamos nesse vídeo. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.